Hoje nós vamos praticamente continuar, porque teve só um início do capítulo Influenciação na semana passada. Vamos ver aqui a introdução do Evangelho comentado por Emmanuel Lucas, capítulo 9, versículo 53. Quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, é alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e anulá-los a golpes de imenso esforço, para espousar a cruz redentora que o identificará com o Mestre Divino. Ele mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus. Então está em Lucas 9:53 e Emmanuel faz o comentário. Vamos aqui ver alguns aprofundamentos para introduzir o nosso estudo. Então, veja, é interessante que Emmanuel dirige a mensagem para nós espíritas, mas ele reconhece que há uma variação de possibilidades de acolhimento da mensagem de Jesus. Por isso ele diz o seguinte: quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, significando de que tem muitos que não acordam mesmo sendo espíritas, que a mensagem é dirigida aos espíritas. E aí ele continua: é alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e anulá-los a golpes de imenso esforço para espousar a cruz redentora que o identificará com o Mestre Divino. Esse é o primeiro ponto, é que muitos que chegam ao conhecimento da doutrina espírita têm, a partir daí, uma abertura de possibilidade que ele poderá aproveitar ou não. E essa abertura tem tudo a ver com a percepção de necessidades de mudanças, retificações, melhoramento íntimo, abertura para que, através da consciência agora esclarecida, a pessoa tenha uma vida renovada. Isso facilmente a doutrina espírita transmite. Agora, a questão de acolher e levar a sério esse esforço, porque, como Emmanuel coloca aqui, há golpes de imenso esforço, porque ninguém se melhora intimamente sem que seja através de um grande esforço, porque, sobretudo, essa melhora íntima, ela não recebe reconhecimento nem aplauso de ninguém. É uma luta individual, pessoal, onde nós é que de fato sabemos e temos a exata noção do que precisamos melhorar, e nesse esforço nós não contaremos com o incentivo alheio. Ele mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus. Esse rumo da definitiva renovação interior, propiciada pelo conhecimento do Evangelho do Cristo, ainda é mais assim, intensamente alimentada e destacada pela doutrina espírita. Porque nas outras casas religiosas de interpretação do Evangelho, que é em qualquer uma nas próprias igrejas evangélicas ou na igreja católica, não há a ênfase da renovação e do melhoramento íntimo e pessoal como sendo indispensável para que alguém de fato esteja seguindo a Jesus. Porque se dá aquela situação onde facilmente a pessoa diz que aceita a salvação do Cristo. O problema é Cristo de fato aceitar a pessoa como discípulo dele. Porque para se dizer que se aceita Jesus por mestre Senhor é muito fácil. A questão é o esforço de se tornar habilitado a ter ele como mestre. E é exatamente aí aonde a doutrina espírita ela mais enfoca de forma intensa essa responsabilidade de cada um que vai conhecendo o Evangelho de Jesus. Então é isso aí, vamos a partir daqui começar o nosso assunto de influenciação, que é um capítulo que assim tem muitos esclarecimentos e é possível que a gente nem conclua hoje, porque mal a gente iniciou na semana passada.
E esses livros, esses capítulos das obras de André Luiz, ele tem uma importância muito grande para que a gente aplique na nossa vida pessoal. Eu sei que tem muita gente que lê as obras de André Luiz analisando como sendo situações e lições vividas por aqueles personagens e que não teria exatamente a ver conosco. É por isso que é um livro para várias leituras, onde a gente vai percebendo com mais nitidez orientações e esclarecimentos para que a gente aplique a gente, que não veja aquilo como um roteiro de episódios, os quais a mediunidade de Chico nos deu ao conhecimento, mas que não teria um aproveitamento direto para a nossa vida pessoal, quando na verdade tem. E não é uma leitura ou duas desses livros de André Luiz que a gente absorve em termos razoáveis a quantidade de esclarecimento que tem para a aplicação nossa. Então, muito bom não ter pressa, não ficar ansioso de terminar o livro, porque na verdade acaba a gente passando por cima de vários pontos que é muito importante refletir. O primeiro que eu separei aqui a partir dos... Eu quero até lembrar aqui de forma bem resumida o que nós tratamos no último encontro. No último encontro a gente viu a questão da própria influência que o ambiente tem sobre nós. Até porque o ambiente em que os nossos amigos estavam reunidos para a reunião mediúnica, ele era propício em termos vibratórios e energéticos a uma renovação, a uma proteção, a um amparo espiritual, a uma higienização fluídica ou vibratória que não acontece nos ambientes humanos propriamente ditos, como nas ruas, em ambientes onde não é voltado o pensamento para a prática do bem. Então, os ambientes comuns das atividades humanas, onde as criações mentais estão focadas essencialmente em interesses temporários, ególatras, passageiros, fomentam um clima vibratório facilmente sintonizado pelos espíritos inferiores, doentes e necessitados. Mas aí a gente teve no último encontro uma ideia de que esse ambiente excelente que havia na reunião mediúnica, quando eles saem da reunião mediúnica, o ambiente na rua gera um ambiente com muitos problemas. Não só pelos vírus e bactérias comuns à organização humana, propriamente falando, mas vírus e bacilos psíquicos fomentados pelas mentes em desalinho e desequilíbrio de encarnados e desencarnados. Porque há um partilhamento, tanto por parte dos espíritos infelizes e doentes, como dos encarnados infelizes e doentes, em grande parte de vezes sem nem saberem disso, e que retroalimentam-se com esses espíritos. Então era esse ambiente que estava fora. A partir de hoje a gente vai ver os detalhes do que vai ocorrer com os participantes da reunião quando eles vão se distanciando do ambiente físico da reunião mediúnica, que é esse primeiro ponto, aonde há um ensinamento muito importante a respeito do espiritismo, porque quando eles estão saindo, eles ainda estão sob a vibração daquele ambiente, e compartilhava esclarecimentos. O espiritismo é nosso conforto. Os compromissos que temos são muito grandes diante da verdade. E não é sem razão que o Senhor nos colocou nas mãos as lâmpadas sublimes da fé. É necessário servir intensamente. Esse comentário, vocês que estão com o livro, é de Alexandre ou do grupo? Acho que é do grupo, né? É do grupo no qual estão iniciando uma conversação. Imagine o nível
de elevação que eles saíram da reunião, onde os comentários eram desse tipo. Mas esse comentário, ele decorre justamente da observação que Alexandre tem, que quando ele sai do ambiente da reunião mediúnica, tem um aglomerado de espíritos que é comum acompanhá-los. Eles não... É isso que a gente vai analisar a partir de agora. Eles não entram no ambiente onde eles estavam em reunião, porque ali existia uma barreira vibratória. Vibratória, exatamente. Então, veja, eles fazem essas observações que é importante aqui a gente analisar algum aspecto. Vejam só. O Espiritismo é o nosso conforto. Os compromissos que temos são muito grandes diante da verdade. E não é sem razão que o Senhor nos colocou nas mãos as lâmpadas sublimes da fé. O interessante aqui é porque o Espiritismo ele é colocado para nós como sendo o cristianismo redivivo. Isso significaria o seguinte: é comparável à época que a gente está vivendo, à época em que o Cristo esteve entre os judeus, em termos de envolvimento iluminativo, esclarecedor e de possibilidades de renovação íntima e pessoal que os discípulos usufruíram. É bom a gente, porque é muito interessante, inclusive, a gente comentar isso, porque é muito fácil, inclusive, sob alguns contextos errôneos, as pessoas analisarem como é que os discípulos, as pessoas que viveram ali próximas de Jesus, os discípulos nem tanto, mas aqueles inúmeros que foram beneficiados, não terem percebido que Jesus era o mestre que era e terem perdido a oportunidade de renovação espiritual, como muitos perderam. E a gente, quando analisa distanciado da época, parece que é como se a gente dissesse assim: se eu tivesse lá eu não perderia. E está agora com o Espiritismo e trata o Espiritismo, mesmo já tendo recebido muito esclarecimento, como uma religião a mais, como uma possibilidade de conhecimento que ele teve, que, bem, tem muitas possibilidades, mas ele só vai aproveitar algumas. Uma grande maioria ele vai deixar para outras encarnações, mas um pouquinho ele pode aproveitar. Veja, isso é desdenhar no mesmo nível que muita gente desdenhou a presença do Cristo. Porque o nível de iluminação e de esclarecimento que o Espiritismo nos dá hoje é semelhante àquele que Jesus pessoalmente deu. E é por isso que o Espiritismo se coloca como cristianismo redivivo. Então não é pouca coisa, é muita coisa. O problema é que, tal como aconteceu na época do Cristo, em que a maioria não soube dar o valor da presença dele, hoje a grande maioria não sabe dar o valor da presença do Espiritismo, principalmente no Brasil. E o pior de tudo, mesmo sendo espírita. Porque quando é gente aí fora que está na névoa do preconceito, que ainda identifica muito o Espiritismo com coisa do diabo, ou com coisa de falar com o morto e tal, é mais compreensível. Mas danado é quando é uma grande maioria dos próprios espíritas, que mesmo tendo um conhecimento até relativamente bom da doutrina, mas coloca ela no patamar de uma doutrina religiosa a mais, onde ele pode ou não aproveitar de certos valores, como os católicos aproveitam da sua, os evangélicos aproveitam da sua. Mas, na verdade, como eles comentam aqui, era para a gente ver as possibilidades que o Espiritismo nos oferece de uma forma muito diferente. Não é no patamar de compreensão que a grande maioria da humanidade tem sobre o que Jesus ensinou. Porque, em verdade, o Espiritismo resgata toda a essência do ensinamento do Cristo e ainda acrescenta possibilidades de entendimento que na época os discípulos não podiam usufruir, e a gente agora está podendo usufruir. Então é claro que de nós se espera coisas bem melhores. Ô Soares, agora me fez lembrar o livro Há 2000 anos, né? Quando Lívia foi pedir aos Pilatos para que libertasse Jesus, né? E ele foi e conversou, falou com o Públio,
e Públio, eles lá entraram num acordo e disseram, não, vamos fazer o seguinte, vamos, eu já dei o veredito e ele vai ter que ser crucificado. Mas vamos dar uma chance, vamos pedir para o povo. É o povo. O povo é quem vai decidir. Se o povo disser que ele vai ser crucificado, ele vai ser crucificado. Aí foi o que foi feito. Ele falou para o pessoal pedir para Jesus ser crucificado. Aí, na verdade, hoje o que acontece com o Espiritismo também, né, no caso. Muita gente tem a oportunidade de se melhorar, de ver o Espiritismo com uma doutrina mais, digamos, especial, né? E muita gente, é como você disse, é só mais uma religião. Perdeu a oportunidade de se melhorar, né? E interessante é que o Espiritismo deixa bem claro de ele não só não ser mais uma religião, como ele não coloca na sua prática nada que o identifique com as religiões tradicionais, onde o Espiritismo não tem padre, sacerdote, rituais, batismo, casamento, cerimonial nenhum, adoração externa nenhuma, justamente para enfocar o despertamento espiritual de todo aquele que conhece o Espiritismo. Então o Espiritismo, de fato, ele só é religião por tratar da essência da religião, mas sem ter nenhum aparato, nenhuma aparência que o identifique com religião. Em resumo, é para o espírita ter a exata consciência de que ele está num movimento muito diferenciado, que é, em verdade, diríamos assim, a essência da religião, o Espiritismo tem, e por isso compreende todas elas, sem se colocar em termos de prática ou de igualdade com nenhuma delas. Então, na essência do Espiritismo está a essência do cristianismo, a essência do budismo, a essência do brahmismo, do hinduísmo, de todas as grandes religiões da humanidade. A essência de todas elas está no Espiritismo, mas o Espiritismo não se confunde com nenhuma delas. Eu digo assim no sentido de que quando a pessoa de fato tem um nível de despertamento de consciência no Espiritismo, nunca mais ele vai se adaptar a religião nenhuma outra, porque ele terá entendido a base de todas elas. E perceber aqui, identificar-se agora com qualquer outra, é descer, é querer agora voltar a adorar rituais, líderes, gurus, ou padres, ou sacerdotes. Não dá mais, porque é como alguém que já aprendeu a ler. Quem já aprendeu a ler, olha uma frase, já está lida. Ele não pode dizer, eu não quero ler, já leu. Então é alguém que, ao lograr alcançar a compreensão da essência da religião, acabou-se. Não dá mais para você se adaptar a uma religião ritualista, porque você estará indo de encontro à sua consciência. Então, voltando ainda aqui ao texto, e não é sem razão que o Senhor nos colocou nas mãos as lâmpadas sublimes da fé. O mais importante que eu acho aqui é essa última frase, é necessário servir intensamente. Na verdade, essa conclusão que esses argumentos é colocado é justamente a essência do próprio Evangelho do Cristo, e que a maioria de nós ainda tem uma certa dificuldade na prática e na vivência. Porque o servir, ele vai de encontro ao personalismo, ao nosso ego, aos valores materiais, ao mesmo tempo em que, claro, favorece plenamente o lado espiritual. Mas verdadeiramente não é fácil servir, e não é por outra razão que foi a última lição que Jesus deixou junto com os discípulos, quando foi lavar os pés deles e disse a eles, entre vocês, aquele que quiser ser melhor do que o outro, se torne o servo ou o servidor de todos. De certa maneira foi como jogar uma toalha fria nos ânimos de qualquer um deles que quisesse ser o maior. Quer ser o maior, pronto, você vai ser aquele que vai ter mais responsabilidade, vai ajudar mais os outros e vai servir mais os outros.
que em essência é aquilo que o próprio Evangelho nos coloca na medida que a gente vai se espiritualizando mais. Vamos aqui para mais um slide. A doutrina conformadora dos espíritos é nosso tesouro de luz e consolação. Que beleza de argumentos, né? Maravilhoso. Parece os argumentos que quando a gente está conhecendo o Espiritismo e começa a perceber a imortalidade da alma, a justiça de Deus, a reencarnação. A doutrina é confortadora. É o nosso tesouro de luz e consolação. Oh, meus amigos, como necessitamos trabalhar. Jesus chama-nos ao serviço. É imprescindível atender. Que ânimo estavam sendo compartilhados aí, né? Até abraçar alguns amiguinhos perturbados que estavam esperando o grupo fora, mais distanciado do lugar onde se deu o trabalho prático da mediunidade, né? Então aqui é enfocado outra vez isso, de como estava o nível de espiritualização deles. Que na verdade a gente percebe que muitas vezes não é distanciado muito de nós, não. Eu imagino que, se não às vezes em reuniões públicas ou de estudos convencionais, mas quando a gente sair, por exemplo, de um congresso, de um seminário espírita, ou de um evento, exemplo de prática da mediunidade consoladora, de cartas dos parentes desencarnados, que há toda uma eclosão magnética mais forte no ambiente, e que as pessoas que estão ali compartilhando têm um envolvimento maior, mesmo que nem sejam espíritas. Então, quando acabam esses encontros, é mais ou menos esse estado de ânimo que esses trabalhadores colocam aqui, de se sentir, mas é o nosso tesouro de luz e consolação. Mas até quando? É a pergunta que fica no ar, né? Porque não demora muito esse estado de ânimo elevado. É como diz, né? É muito fácil você ser espírita dentro da casa espírita, ser católico dentro da igreja, ser um evangélico dentro do templo evangélico. Porque onde a gente vai saber se na verdade é fora, né? Do convívio com as pessoas. É verdade. Vamos aqui para mais um tópico. Eles ainda se encontram sob as irradiações do banho de luz a que se submeteram através do serviço espiritual com a oração. Se conseguissem manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam, ensinam, fácil lhes seria atingir positivamente o nível superior da vida. Eu interrompi aí porque tem mais algumas linhas, mas essa aí eu coloquei como sendo as mais importantes de nós realçarmos. Então aqui é a explicação que Alexandre dá sobre por que eles estavam elaborando esses pensamentos e reflexões elevadas. Eles se encontravam sob as irradiações do banho de luz, a que se submeteram pelo serviço espiritual com a oração. Isso é importante a gente lembrar pelo seguinte, aliás, destacar. Inúmeras instituições espíritas onde realizam-se os trabalhos mediúnicos semanais, que habitualmente ocorrem pelo menos uma vez por semana, estabelecido esse trabalho em termos de compromisso e em termos de disciplina, passado um tempo médio, né? E aqui eu acho interessante lembrar uma colocação que está no livro de Ivone do Amaral Pereira, se não me engano é no livro Dramas da Obsessão. Ela diz o seguinte, que uma instituição espírita, em termos de definições dos benfeitores espirituais que estarão envolvidos regularmente com o trabalho, e principalmente o trabalho na área mediúnica,
é especificado lá uma quantidade de tempo. Vocês têm ideia de quanto tempo é colocado? Alguém aqui tem ideia? É um livro de Ivone do Amaral Pereira, Dramas da Obsessão. Na introdução, que é feita por Bezerra de Menezes, e aí tem a elucidação sobre isso, que quando a instituição é formada, e em termos de apreciação pela espiritualidade do compromisso, e para isso a designação de benfeitores espirituais específicos naquela linha de compromisso, porque não quer isso dizer que desde quando um grupo se forma para divulgar, para estudar e praticar o bem, já não hajam espíritos que alimentam essa ideia, incentivam do plano espiritual e vão estabelecendo linhas de atuação naquele grupo. Mas o trabalho em termos definitivos, estabelecido pela espiritualidade elevada, nesse livro é citado, sabe quanto tempo? 10 anos. Não é 10 meses, não. É à medida em que, de fato, para aqueles espíritos elevados que vão estar no compromisso ali, eles terem a exata certeza da responsabilidade, da disciplina, do nível de aproveitamento e possibilidade que aquele grupo oferece. E a gente não deveria se espantar muito, porque tem outro livro de Ivone Pereira que nos dá uma ideia sobre isso, que é o livro Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida, acredito que alguns de vocês leram, né? Alguns começaram e ficaram pelo meio do caminho. Mas é um livro que realmente, assim, eu sempre incentivo muito a leitura, porque o próprio Emmanuel coloca como sendo a obra mediúnica mais importante do século. Então, de todos os livros espíritas que a gente poderia dar destaque e importância, o Memórias de um Suicida tem que ocupar um lugar de privilégio. A princípio, eu tive certa dificuldade em ler esse livro há 20 ou 30 anos atrás. Mas, quando eu me decidi a ler e eu superei certos entraves, o livro se torna profundamente emocionante, profundamente, assim, de um modo que a pessoa diz, agora eu tenho que acabar o livro, eu tenho que resolver esse caso. E, na verdade, não é por acaso que tem esse argumento de Emmanuel. É porque o livro não só é um tratado de espiritismo, porque há muita gente que olha assim, de memória de suicídio, mas isso é para quem pensa em suicidar-se. Ou isso é para quem quer se esclarecer sobre suicídio. Negativo. O livro é um tratado do espiritismo, abrangendo profundamente reencarnação, imortalidade da alma, comunicação com os desencarnados e evidenciando de uma forma ímpar a questão da lei de ação e reação. Então, é um livro que abrange a doutrina espírita toda. Agora, dentro de um contexto que a pessoa vai estar envolvida com a história dos personagens. Agora, um envolvimento que Ivone do Amaral Pereira tem, que nenhum outro escritor ou médio teria. Por quê? Porque ela vivenciou com ela mesma, em termos espirituais, o sofrimento e a situação dos suicidas. Então, ela não só foi médium de espíritos suicidas que trouxeram o livro através dela, ela retratava de uma forma tão fidedigna, porque ela já tinha vivenciado em termos aquilo que os espíritos estavam querendo transmitir para ela. Resultado, um livro que tem uma intensidade e possibilidade de a pessoa... É como se você estivesse assistindo um filme, você, na medida que você entra na história mesmo, é como se você estivesse no filme. Então, nesse livro é feita uma alusão interessante a isso que nós estamos tratando aqui. E qual é a alusão? É dito assim: chega um ponto do livro que determinado grupo de espíritos que tinham cometido suicídio precisavam receber um esclarecimento e um tratamento direto através de médios que os recebessem em trabalho de psicofonia no centro espírita. Então era necessário que esses espíritos viessem acompanhados de orientadores espirituais que estavam com eles já, eles em tratamento, no chamado local onde a Legião dos Servos de Maria conduzia
da ação deles, eles viriam para a Terra. Era um grupo, eu não esqueço a quantidade de números deles, talvez em termos de 10 ou 15, que teriam que vir naquela excursão e serem acolhidos numa instituição espírita. Sabe qual era o problema? Era encontrar a instituição espírita habilitada para recebê-las, com médios que de fato estivessem habilitados a isso. Porque a grande maioria das instituições espíritas não estavam, naquele caso, habilitados. Mas aí, depois de várias perquirições dele, eles localizam aqueles centros onde tinham médios habilitados para isso. E não precisa dizer que, muitas vezes, esses centros são aqueles centros de grupos humildes, às vezes pequenos, mas que os médios têm um nível de sensibilidade e de vivência do Evangelho que estava adequada a receber e tratar aqueles espíritos. E é quando eles vêm e de fato se dá o tratamento. Então, voltando aqui, a gente começou a tratar dessa questão de se encontrar sobre as radiações do banho de luz, que foi o resultado do trabalho dentro daquela instituição. Então, isso existe, esse banho de luz se dá nos trabalhos regulares, onde a disciplina, o estudo estão presentes e possibilita, em termos de interferências e de, chamam em termos mais práticos, de ionização espiritual do ambiente, para que aquele ambiente esteja totalmente livre de bactérias e germes psíquicos de origem espiritual. E esse ambiente estando nesse nível de ionização, as pessoas que participam regularmente têm um benefício, muitas vezes imperceptível, que esse ambiente dá a elas. Imperceptível em termos propriamente orgânicos, mas espirituais, muitas vezes evitam determinadas doenças, podem elaborar o início de processos de cura pelo nosso próprio sistema imunológico, que é beneficiado com as vibrações desses ambientes. Se conseguisse manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras de perfeição, que aprendem, comentam e ensinam, fácil lhe seria atingir positivamente um nível superior de vida. A questão que a gente colocaria aqui, eu sei que tem alguns aqui ansiosos, querendo que a gente avance a lição, e a lição hoje parece estar amarrada. Então vamos ver o seguinte, vejam só, comentam, ensinam, fácil lhe seria atingir positivamente o nível superior da vida. E por que eles não querem? Essa pergunta, que às vezes a gente, quando está lendo o livro de André Luiz, a gente tem que se perguntar para aprofundar o ensino. E por que não queriam? Ou queriam e não queriam? Porque eles tinham um entendimento já e já tinham uma compreensão, como possivelmente todos nós aqui já temos. Esse grupo lá tinha esclarecimento suficiente. Por isso, quando acabou a reunião, eles saíram elaborando esse tipo de raciocínio, de que o espiritismo era um tesouro, era uma bênção. Ótimo! Mas e por quê? Eles aprendem, comentam, ensinam, mas não lhes é fácil atingir positivamente o nível superior de vida. É claro que a razão essencial disso, e que às vezes é difícil de até a gente aceitar quando a gente se coloca num lugar, é porque de fato eles não queriam. De fato, a sintonia com os níveis espirituais baixos, que esses espíritos que esperavam eles lá iriam propiciar, de certa maneira, para eles era bom. Eles ainda se sentiam bem. Eles abriam as portas para isso. Eles abriam as portas, porque se eles não achassem bem, não quisessem e desejassem manter essa sintonia que eles saíram de lá, eles conseguiriam, se quisessem. O problema é de fato querer. Em grande parte,
a dificuldade maior que qualquer um de nós tem no trabalho de renovação íntima, que era o trabalho que esses companheiros estavam tentando fazer, mas não estavam tendo o êxito desejável, parece que a dificuldade maior, veja, é o nível de comodismo com os conflitos e certa infelicidade a gente mantém. A gente ainda defende manter. A limpeza, a lavagem, poderíamos dizer assim, espiritual, que o Evangelho do Cristo possibilita, a gente não quer abrir-se para ela. A gente quer colocar rédeas. A gente quer dizer assim, eu deixo, mas só até aqui. Eu melhoro, mas só até aqui. Era como esse grupo estava. Que a gente vai ver quando for analisar em seguida, que aquele rapaz que estava com a questão do sexo, a gente pode até dizer, mas puxa vida, ele tinha se casado há 8 meses. E frequentava bordéis, porque a palavra ali não é dita. A questão é que os conflitos dele é porque ele estava tendo uma vivência com prostitutas e tinha se casado recentemente. E queria desenvolver a mediunidade, com a ideia de que desse jeito ele resolveria os problemas espirituais dele. Veja que coisa. Então, em essência, eu estava convidando, inclusive a mim mesmo, a esse tipo de reflexão. O Evangelho do Cristo não faz o trabalho renovador que poderia fazer, porque a gente não quer, a gente não deixa, a gente limita, a gente só permite em determinada área de nossa vida. Em outra área a gente diz, aqui não. Aqui não vai ser agora, vai ser noutra encarnação. Quem diz isso é a gente. É questão da imperfeição espiritual nossa, bloqueando uma renovação que poderia ser muito mais intensa e positiva do Evangelho dentro de nós. Agora, o esquisito de tudo é que a gente sabe que essa renovação, o resultado dela seria usufruirmos um nível de plenitude e felicidade que ainda não usufruímos. Mas a gente ainda quer muitas vezes o usufruto de satisfações e comodismo, de hábitos verdadeiramente criancis para quem está se educando espiritualmente. Porque para quem realmente tem na vida material toda a razão de felicidade, é compreensível. Mas nós espíritas não somos assim, ou não deveríamos ser. Então as dificuldades que esse grupo tinha era do grupo. Eles tinham entendimento, tinham compreensão, mas bloqueavam as possibilidades de renovação deles. Vamos adiante, né? Cada hábito menos digno, adquirido pela alma no curso incessante dos séculos, funciona qual entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos às regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior. Olha, a gente não pode correr do que a lição está dizendo a nós, porque essa lição, esse capítulo vem em seguida daquele que a gente analisou, vampirismo, e que vai mostrar como se dava esse vampirismo com os componentes daquela reunião. Certo? Certo. Por que que Alexandre, porque essa observação aqui é de Alexandre, cada hábito menos digno, adquirido pela alma, no curso incessante dos séculos, quais foram os hábitos que ele assinalou no capítulo anterior? O alcoolismo, a glutonaria, o desequilíbrio na alimentação carnívora. Teve outro ainda, que alguém se lembra? É aqueles hábitos que foram estruturados no capítulo anterior. Por isso ele coloca até aqui, no curso incessante dos séculos. Esse mesmo do rapaz na área da sexualidade, veja, esse livro, Missionários da Luz, é dos anos 45. Eu não tenho essa idade toda, mas eu me lembro que na minha infância para a adolescência, ainda existia na cabeça de muitos homens
a ideia de que o homem que não tivesse uma mulher e uma prostituta fora de casa, ele não era um homem. Eu me lembro disso na convivência com os adolescentes entre finais dos anos 60 e início dos anos 70. Imagine nos anos 45. Para esse rapaz, naquela época, isso era algo que era para ser totalmente normal, apesar de que a consciência dele já dizia que não. Mas como estrutura de uma sociedade doentia, ele não estava fazendo nada errado não, viu? Casado há 8 meses, mas a esposa por si só, para ele não era suficiente, porque os padrões mentirosos da sociedade estruturaram isso. Hoje em dia isso sofreu alguns aspectos positivos, e infelizmente surgiram outros negativos, né? Porque nos dias atuais, cada vez mais, a responsabilidade e os direitos conjugais têm sido divididos. Aonde o homem que quer ter um direito, ele sabe, pelo menos no Brasil, em países no nível do Brasil, que ele está dando o mesmo direito à mulher dele. Se ele procurar mulher fora de casa, não serão poucas as mulheres do dia de hoje que vão procurar também outros fora de casa, como infelizmente acontece. Hoje em dia, esse lado se torna negativo porque, infelizmente, é como se a mulher tivesse atualmente copiado o modelo desastroso do homem antigo. E aí tenta essa confusão que hoje em dia tem desestruturado as famílias. Porque onde não há equilíbrio entre marido e mulher, aí a confusão já se espalhou para todos os componentes familiares. Mas vejamos bem o que é que eu quero dizer a vocês. É que, olha, progrediu muito na área do sexo. E na área da alimentação, que a gente comentou muito no último encontro nosso. Porque também a alimentação está entre esses hábitos menos dignos, que foram estruturados ao longo de séculos. Mas que agora nós também estamos sendo chamados a um nível de consciência diferenciado. Não é mais para estar assim, não. Então, é nesse sentido que a gente tem que ver essas observações quando inicia aí, de que, e o pior de tudo, funcionam qual entidade viva no universo do sentimento de cada um de nós. Então é assim, quando a gente de fato dá energia a um hábito, a um condicionamento, e aquilo foge do nosso domínio, da nossa vontade, é como se aquilo fosse uma entidade dentro de nós, dando ordem. Pode ser na área do sexo, como aquele rapaz, na área de se alimentar também exageradamente. Então, aquilo onde a pessoa, ou a bebida, ou qualquer um vício, aquilo onde a gente perde o domínio da nossa vontade, se torna uma entidade dentro de nós, compelindo-nos às regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior, que era exatamente o que a gente vai agora constatando com aquele grupo. Vamos ver aqui mais adiante. Alguém quiser interferir, ou um texto que eu tenha pulado aí e que acha importante, fale, que a gente comenta e interrompe aqui. Alguns metros além do recinto, o ambiente geral da via pública tornava-se ainda mais pesado. 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções, acercaram-se do trio. Então isso é assim, à medida que se afastava do ambiente físico, o clima ia piorando. Agora, isso numa rua. Eu me lembro que na semana passada aqui eu fiz alusão a imagine um bloco carnavalesco. Porque muitas vezes eu acho bom enfocar isso. Isso na rua comum já era essa bagaceira. 3 metros além do centro espírita. E aí o pessoal, inclusive muitos amigos meus espíritas que adoram, aí quer envolver-se lá no desfile e está tudo bem, porque a intenção dele é boa.
Não importa se o ambiente seja desastroso. É lógico que, como a gente pode deduzir daqui, não é assim, não. Os ambientes, as vias públicas, por condição até natural de invigilância de quem passa pelas ruas, de sintonias espirituais infelizes que a maioria tem, que a gente vive num mundo de provas e expiações, envolvido com pessoas materialistas, profundamente egoístas, e isso aí é alimento para esses espíritos e esses teores vibratórios. Então isso está constantemente no ambiente da Terra. E não nos deveria dar nenhum espanto, porque o ambiente da Terra, e a gente sabe disso, está empestado de vírus e bactérias que atingem o nosso corpo. Se a gente já não tivesse as elucidações, os esclarecimentos da ciência e da medicina, andasse pisando em lama, andasse comendo com as mãos sujas, etc., a gente tem uma ideia das consequências absurdas que aconteceria com a saúde nossa. Porque bactérias e vírus a gente tem aos montões, fisicamente falando. Então não é de causar estranheza de que espiritualmente também tem aí uma quantidade muito grande disso aí. Então, 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas. Interessante aqui é quando diz que elas eram absolutamente cegas para com a nossa presença. Porque aqui fica uma lição muito interessante. Porque é muito comum as pessoas, e até alguns espíritas, acharem que desencarnou, pronto, vai poder ver todos os espíritos, vai poder ver espírito à vontade. Só vê os espíritos que estão no nível vibratório da pessoa. Aqueles que são mais elevados, é totalmente cego a presença deles, como a gente é aqui encarnados. Então, quando aqui é dito que eles eram absolutamente cegos, eles não enxergavam nada da presença de Alexandre ou de André Luiz, que estavam ali junto. Não enxergavam nada. Em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções, acercaram-se do trio. Há uma referência aqui que eu vou citar, só a título de estímulo para a leitura, que é nos primeiros capítulos do livro Libertação. Quando Alexandre o mentor espiritual de libertação? A gente precisa estudar mais. Eu já li Missionário da Luz umas 5 vezes, tenho que ler pelo menos 6. Já estudou, já leu outras vezes. Eu digo assim porque existem alguns espíritos que se repetem. Eu acho que é Asclépios. Veja, Asclépios, do livro Obreiros da Vida Eterna. É um espírito bem elevado que vai trazer uns rolos com partes ali, Asclépios. É assim, é porque alguns espíritos que aparecem, por exemplo, em nosso lar, como Clarencio depois vai aparecer em outros livros, viu? Vai aparecer Entre a Terra e o Céu, no início. Então, no livro Libertação, nos primeiros capítulos, é mostrado que quando André Luiz chega com o seu instrutor espiritual, para que eles possam interagir com os espíritos que estavam lá, eles têm que condensar o perispírito deles. Tinha que tornar o perispírito pesado. E isso era possível através do uso da vontade pelo pensamento deles. Então eles condensam o corpo dele para poder serem vistos e interagir com os espíritos que estavam ali. Então, olha, nenhum de nós fique desejando muito ver espírito desencarnado, porque a gente vê os que estão no padrão nosso. E é por isso que a gente enxerga os encarnados, que também normalmente estão no mesmo padrão. Ô Soares, Oi. Agora, assim, a gente, até num tom de brincadeira, o que dizer daquelas criaturas que diz que vê Jesus, que conversa com Jesus, que vai, quando morrer, vai estar lá com Jesus? Quer dizer, que ilusão, né? É uma ilusão que realmente a gente não pode esquecer, que teve uma ilusão maior do que essa, que foi a de Cavalcante no livro Obreiros da Vida Eterna.
Quem já leu Obreiros da Vida Eterna vai lembrar que Cavalcante era um católico que estava num coma entre a vida e a morte, mas não morria. Tem um padre que vai lá dar extremoção a ele, depois de ir umas 3 vezes ele não morrer. O padre mesmo chega lá para um médico e vai, vem cá, ele morre ou não morre? Porque eu não vou estar mais vindo aqui, porque chegava lá e Cavalcante insistia em não desencarnar, porque o Cavalcante tinha se separado e mesmo a esposa tendo traído ele tinha sentimento de culpa. E ele desejava, mesmo assim, pedir perdão à esposa, ver para ele. E como ele não tinha conseguido isso antes da doença, ele não queria desencarnar sem fazer isso. Só que a esposa dele parece que já tinha até morrido. E aí os espíritos conseguem para ajudar ele a ter esse encontro. Mas, infelizmente, o que é que ocorre? O médico não espera que ele desencarne naturalmente e aplique a eutanásia nele. Mas com o amparo espiritual que ele merecia, ele era um católico que vivenciava o Evangelho do Cristo. Então ele teve uma assistência especial na desencarnação dele. Então os espíritos ali ajudam, mas veja o problema. É que Cavalcante, quando é libertado do corpo físico, com a ajuda dos espíritos, mesmo diante de uma situação difícil devido à eutanásia, ele diz uma coisa: eu só aceito se eu tiver uma audiência com Deus, porque para ele, se ele de fato tinha morrido, ele teria que ir para o tribunal e ser recebido por Deus. E os espíritos, ele queria uma audiência com Deus. Ele disse: não, eu quero uma audiência com Deus. Se não tiver uma audiência com Deus, eu não... Então, aí a gente vê o nível de problema que, às vezes, certas estruturas religiosas colocam no psiquismo, né? de certos profitentes. Né? Mas era isso, vejam. Bom, vamos aqui para mais um slide. Encostou-se em uma delas a senhora idosa. Instantaneamente reparei que a sua fronte se tornava opaca, estranhamente obscura. Seu semblante modificou-se. Desapareceu-lhe o júbilo irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte. Essa parte eu destaquei ela porque ela tem muitas aplicações em muitas situações e para muitas pessoas. Porque é aquilo, veja, essa senhora saiu da reunião num clima elevado, se sentindo muito bem, quando, sem ela perceber, abriu sintonia para um espírito infeliz que estava do outro lado e que estabeleceu sintonia com ela, ela modificou o quadro emocional dela, possivelmente sem ela perceber que era de origem espiritual essa modificação. Porque o que é que houve? Ela perdeu aquele campo de sintonia, o semblante dela modificou-se naquele aspecto de preocupação, de voltar a lembrar-se de coisas ou dificuldades do mundo material. E o que se estava dando ali? Um processo obsessivo de vampirização. Então, às vezes, a pessoa pode estar em casa, em qualquer lugar, está se sentindo bem, e de repente começa a haver um envolvimento com algo imperceptível. Estabelece-se um clima de mal-estar, que pode dar até associação com algum sintoma de doença aparente, fantasma ou não. A pessoa começa a sentir um mal-estar, que pode ser no estômago, pode ser em algum órgão, e aquilo está envolvido com o processo de vampirismo dela, de obsessão. Aonde, se ela não fizer um esforço de elevação vibratória, vai piorando. Ela vai alimentando aquilo, o sintoma vai piorando e se instala aquilo que popularmente se chama de baixo astral.
E é um clima no qual está havendo uma interferência espiritual obsessiva. Aqui eu adiantei mais um pouco, onde diz o seguinte: ao retornar o caminho da luta prática, letra, sinto que a essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim, mas de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Esforço-me sinceramente por manter a continuação do mesmo estado da alma. Entretanto, algo me falta, que não sei definir. Vejam como era perceptível por esse grupo, por esse personagem, a mudança que estava se dando dentro dele. Ele saía da reunião com um pensamento elevado, com a sintonia, mas de repente, algo de modo vago, né, vai tomando campo e ele diz ainda que se esforça sinceramente por manter a continuação daquele estado de alma, mas algo lhe falta, ele não sabe definir. E aqui surge a pergunta para nós refletirmos: o que é que faltava para que mantivesse esse estado de alma? Porque a percepção do estado ele tinha, a mudança estava em processamento, ele percebia essa mudança, mas ele não conseguia definir isso aí. E vejam, o grande problema, e esse realmente é da natureza pessoal de cada um de nós, e que a gente é chamado a fazer um trabalho de luta profunda, é o quê? É a permissão, o trabalho e a possibilidade das modificações profundas no nosso espírito do que hoje nós compreendemos como a essência da vida em termos espirituais. Porque a doutrina espírita, que esclarece a essência do Evangelho do Cristo, que já dizia o mesmo, aponta o seguinte: olha, a essência da vida é espiritual. Todos os fenômenos e ocorrências que se dão no plano material são recursos para trabalhar o despertamento profundo do nosso espírito. Mas a essência nossa não tem nada a ver com o corpo físico e nem, muitas vezes, com o personalismo temporário de cada encarnação. Porque cada vez que a gente volta para a Terra, a gente não volta com a mesma personalidade. Às vezes volta até com um corpo diferente. Avalia a personalidade. Corpo diferente, que eu digo, uma sexualidade diferente. Avalia a personalidade. Então, o trabalho de despertamento dessa essência espiritual, que para isso o Espiritismo nos dá de mãos cheias, era indispensável, entre outros aspectos. Eu coloco isso como principal, para que aquele estado de euforia espiritual tivesse continuidade. Não tinha continuidade porque a estrutura do psiquismo daquele rapaz, daquela senhora, ainda estava muito sediada no imediatismo da vida. O grupo, como a gente vai percebendo, em parte estavam na reunião mediúnica para resolver problemas que eles atribuíam aos outros, não era nem a eles. Eles achavam que o problema era das companhias espirituais. As companhias espirituais estavam ali, claro, no estado de vampirismo, sugando energias, mas porque eles oferiam sintonia e, na verdade, buscavam esses espíritos quando se afastavam do centro. Se eles estivessem intencionalmente buscando a sintonia elevada, eles teriam a sintonia elevada, mas eles não estavam buscando essa sintonia elevada. Estava voltando na mente deles os cuidados, as preocupações de âmbito material, os valores espirituais estavam sendo agora colocados em segundo plano, e aí os amiguinhos disseram: estamos aqui, esperando vocês. E a sintonia se estabeleceu facilmente. Eu ouvi uma vez uma colocação de uma palestrante espírita, quando esteve dando uma palestra no Bezerra de Menezes, alguns anos atrás, acho que mais precisamente há quase 7 anos, que foi Ana Guimarães, que mora e trabalha no movimento espírita no Rio de Janeiro.
E ela falando sobre essa questão de influência espiritual e obsessão, ela dizendo assim, olha, há muitos que vêm para a reunião espírita, para a reunião pública, e quando entram no centro, é como as pessoas que vêm de uma chuvarada, com seus guarda-chuvas. Chega na porta do centro, fecha o guarda-chuva e deixa pendurado na porta do centro. Assim também ocorre em relação aos espíritos obsessores ou vampirizadores, como nós estamos tratando aqui. Quando chegam no centro, deixam eles lá, eles não entram, deixam eles lá penduradinhos, como se fossem os guarda-chuva. E quando termina a reunião que sai, ele sai pegando os guarda-chuva e abrindo, e voltando com eles de onde vieram. Então, é uma comparação que ela fez, muito prática em relação ao que se deu com esse grupo. Aqueles espíritos estavam esperando ele lá como se fosse o guarda-chuva deles. E eles facilmente se ajustaram. Nós vamos interromper aqui devido à hora, no slide 7, que iremos continuar no nosso próximo estudo. Vamos para a prece de encerramento, né?